Olá, estudante. Estou trazendo essa primeira questão aqui da prova da URCA de 2023.2 no vestibular agora. E se você fez essa prova, essa questão foi um vexame. Mal elaborada, você tem que fazer uma série de suposições e o elaborador nem sequer sabe a diferença entre atrito estático, atrito cinético ou a existência de freios ABS. Não sabe também que certos fenômenos aconteceriam numa pista horizontal. E cá entre nós, as pistas são todas horizontais? Pois é. Veja a resolução e tire suas conclusões. Vem comigo. O tempo de reação é o tempo entre o estímulo e a resposta que determinada pessoa tem quando percebe alguma coisa de modo a tomar uma atitude. Por exemplo, quando um motorista dirige com a velocidade de 20 metros por segundo, se seu tempo de reação é de 0,3 segundos até o motorista acionar o freio, o carro se deslocará 6 metros. Supondo um motorista bêbado se deslocando num carro com velocidade de 20 metros por segundo, com um tempo de reação de 0,4 segundos. Pergunta-se: se o motorista vê, de forma repentina, uma pessoa atravessando a rua a uma distância de 45 metros e sabendo que o coeficiente de atrito cinético é de 0,5, o bêbado atropelará a pessoa? Qual distância o carro para? Admita G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para resolver este problema, é necessário que você entenda que durante 0,4 segundos, a velocidade que ele apresentava, que neste caso de 20 metros por segundo, vai se manter constante, porque apenas 0,4 segundos depois de ter percebido a pessoa atravessando a rua, é que será pressionado o pedal de freio. E com isso, haverá a força de atrito freando o carro. Vamos supor aqui que nós estejamos em uma pista horizontal. Douglas, como assim? Bem, o enunciado do problema, ele foi completamente relapso. Ele não buscou trazer clareza para a pessoa que estava fazendo a prova. Este enunciado deveria ter falado que se deveria desprezar a resistência do ar no problema e que a pista, o local era horizontal. Caso contrário, a gente não tem como encontrar uma resposta. Então, a rigor, essa questão é para ser anulada. Mas por que razão? Não foi dito como eram as condições para que se encontrasse a resposta. Sem ter essas condições, eu posso ter qualquer resposta aqui nesta situação. Vários resultados são possíveis. Não existe uma única resposta para essa questão. Então, a gente vai partir da hipótese, isso aqui é só uma tentativa, cá entre nós, cretina, de chegar a uma resposta, porque a gente vai fazer hipóteses e para cada hipótese que é feita, existe uma resposta diferente para a questão. O nome disso é falta de cuidado do elaborador. O elaborador não teve cuidado, ele não pensou, ele não teve revisão, porque o correto é num exame, como uma prova de vestibular da URCA, você ter revisão do texto que está sendo feito. Um professor elabora e o outro revisa. E se isso aconteceu, foram dois profissionais relapsos, certo? Não prestaram atenção naquilo que estavam fazendo. Então eu vou aqui fazer esta hipótese de que a trajetória era perfeitamente horizontal, sem inclinações, para ver se a gente chega ao gabarito proposto por eles. Mas saiba que não estarei respondendo esta questão. Estarei respondendo uma hipótese elaborada a respeito desta questão. Deixa eu trazer mais uma outra hipótese. Não há freios ABS, ou seja, esse carro aqui não tem sistema antitravamento e as rodas travam desde o início. Porque ele só te deu o coeficiente de atrito
cinético. Peraí, o atrito só é cinético entre as rodas e o piso se somente se as rodas do carro travarem. Qual é o carro que trava desde o início? Não, só não. Essa questão é um absurdo. Ou seja, eu vou abrir aqui a minha conclusão. Das duas, uma. Ou os profissionais são estupidamente incompetentes e não têm conhecimento de física, os que fizeram isso daqui, ou eles não estavam nem aí para o cuidado com a elaboração da prova. Bom, talvez as duas opções. O que você acha? Conta para mim aqui nos comentários. Vamos continuar. Aqui, na direção vertical, normal equilibra peso. E a gente vê que o atrito vai ser a resultante. O atrito é μ vezes a normal, normal que tem o mesmo valor do peso, e assim a gente encontra este valor aqui para o atrito. Agora vamos igualar isso à resultante, afinal, o atrito será a resultante das forças. Com isso, vemos que a aceleração vai ser 4,9 metros por segundo ao quadrado. Afinal, o atrito, m vezes 4,9, vai ser a resultante, então é m vezes a, de acordo com a segunda lei de Newton. Cancelando as massas, a aceleração, que vai estar relacionada a uma frenagem, é de 4,9 metros por segundo ao quadrado. Supondo que vai ser uma aceleração, uma frenagem constante, nós podemos colocar aqui, então, a equação de Torricelli para conseguir saber a distância percorrida até o repouso. Quer aprender física comigo para sua prova para o Enem? Então venha conhecer meu curso isolado de Física, Física com Douglas. Nele você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você em uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. 2 frentes, Física 1 e Física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir, é para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados. Na parte em que o movimento é uniforme, velocidade constante de 20 metros por segundo, isso durou 0,4 segundos e, com isso, nós vemos que se percorreram 8 metros. Na parte do movimento retardado, nós podemos utilizar a equação de Torricelli para encontrar a distância percorrida. Velocidade ao quadrado, no final, vai ser a inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Aqui, neste caso, eu vou colocar o valor da nossa aceleração negativa. Mas por que razão vou fazer isso? Porque é um processo de frenagem. Então, no estudo da cinemática escalar, a gente coloca aqui menos 4,9 metros por segundo ao quadrado. Ao fazermos a conta, vamos ver que ele se deslocou 40,8 metros. Bom, qual é a consequência disso? No final, ele terá se deslocado ao total, desde a visada da pessoa até a parada total, a soma destes dois valores, 40,8 com 8, vai dar para a gente uma distância total de 48,8 metros. Então, essa daí foi a distância total para parar. A pessoa se encontrava a uma distância de 45 metros. Como a distância percorrida foi 48,8 metros, bem, a pergunta é: o bêbado atropelará a pessoa? Para esta questão, a resposta, considerada todas essas hipóteses e ainda mais uma outra hipótese, a pessoa não reagiu, a pessoa permaneceu parada, imóvel, não saiu do lugar. Então, fazendo todo esse malabarismo, é possível encontrar uma alternativa. Mas cá entre nós, para mim, isso aqui é o que a gente pode chamar de absurdo e falta
de profissionalismo quando se elabora a questão. Porque poderia ter sido um pequeno erro, algum pequeno detalhe, mas não, foi um total descaso na elaboração do problema. Existem ainda outros erros, como por exemplo, 0,3 segundos era para existir um espaço entre o 0,3 e o segundo. É para você ter um espaço entre o valor numérico e a unidade de medida, e nada disso se verifica aqui. Enfim, uma tristeza. Monte o seu recurso para a anulação dessa questão, porque a gente encontra uma resposta baseada em suposições que nós não deveríamos fazer. O problema deveria trazer isso para você. Então, eu poderia ter qualquer outra resposta, qualquer outra. No entanto, a gente acabou tendo de fazer isto. Enfim, não é justo com o estudante do ensino médio que paga para fazer o vestibular, que gasta o seu tempo estudando, ter uma avaliação nesta qualidade. Infelizmente.